Olá, estamos nós aqui nesse segundo momento, dando continuidade ao nosso diálogo de ontem, em cima desta cartilha cidadã. E antes de mais nada, né, explicando, porque alguns perguntam: o canal Rabiscos de uma Administradora e o porquê uma administradora falando sobre a questão desse momento que nós estamos nessa semana antecedendo as eleições de 2020 para os candidatos a vereadores e prefeituras, né? Ah, porque simplesmente a administração perpassa essa área de política. Não tem como dizer eu ser uma cidadã e não ser política. Eu sou uma cidadã política e discuto sim a minha formação de administração, o papel desses profissionais nesses locais. É um questionamento que eu faço há muito tempo, né? Quem são esses profissionais? Porque todos eles, se vocês olharem lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, vocês vão encontrar, porque está ali, né? Pesquise, pesquise, pesquise. Pesquise, pesquise, pesquise. Vocês vão encontrar lá automaticamente o plano de governo, seja dos vereadores, as propostas, o que eles vão fazer chegando ao cargo de vereador, ao cargo na Câmara Municipal, ou seja, ao setor legislativo do município, como também o candidato a prefeito ou a candidata a prefeito do município, né? Então, nós precisamos pesquisar, ter essa compreensão, porque ali você apresenta um plano de governo, ou seja, um projeto, uma proposta, com seus planos de ação, o que eles vão estar realizando e como se dará esse planejamento no dia a dia dos 4 anos que lá estarão, ou os mais 4 anos, né, no caso de quem se for reeleito, como tem acontecido nas últimas eleições, desde que esse termo foi aprovado. E aí então fica essa resposta, né, da pergunta que normalmente me fazem. Rabiscos de uma administradora e falando de política, porque não existe um administrador no seu dia a dia que não faça uma administração sem olhar o todo que está à volta, ou seja, os stakeholders, né? Então, quem são esses stakeholders? Uma empresa ou uma associação ou uma entidade, né? Ela precisa ter atenção do que está à sua volta, e não olhar somente para dentro da sua empresa, da sua organização, da sua ONG, ou dentro do governo, somente dentro da sua prefeitura, do seu governo ou da sua presidência. Não, você tem que olhar o que está à volta. E no caso administrativo, nós temos que estar atentos, não só em questão de empresa, mas nós, pessoas, a partir do nosso projeto de vida, do nosso planejamento estratégico pessoal, da nossa vida, né? Enquanto pessoa, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto sociedade, porque é essa base da pirâmide, como eu comentei ontem, que faz um alicerce para que as coisas que estão no meio e no topo da pirâmide possam acontecer, né? Então, esse operacional, porque quem tem o conhecimento que eu vou estar entrando no outro vídeo com vocês sobre o planejamento, ele tem a parte estratégica que está lá no topo das coisas que estão acontecendo, sendo executadas, né? Ou seja, formadas para ser executadas, com os diretores, com as cabeças pensantes do que eles precisam no seu curto, médio e longo prazo. Aí eles passam para o meio da pirâmide, que é o tático, onde estão aquelas cabeças responsáveis na direção de cada setor, né? Então, dentro de uma empresa, eu tenho a diretoria,
Aí da diretoria eu tenho gerentes, eu tenho gerente da parte de marketing, eu tenho gerente da logística, eu tenho o gerente do recursos humanos, eu tenho o gerente do financeiro, e aí esse pessoal reúne, faz o seu planinho de ação para cada área sua, né? Que é o tático, para chegar lá na base da pirâmide, o operacional, que são aqueles no dia a dia com a mão na massa, para fazer voltar lá para cima o financeiro, o lucro, o todo que precisa para as coisas estarem acontecendo. A empresa está funcionando, a ONG está funcionando, o governo, nas suas 3 instâncias, estarem funcionando também, né? Então, essa é uma pequena explicação assim de início, porque nós temos que saber fiscalizar como cidadão essas questões administrativas. E ela começa bem isso, de pesquisar quando você entra lá o que o seu candidato ou a sua candidata estão prometendo, o que eles estão falando, o que eles vão fazer, né? E aí, para você saber depois como fiscalizar e cobrar, ó, você disse que faria isso e isso, por que que não fez? Né? Porque existem muitos planos, projetos que chegam assim, o meu governo ou a minha administração ou todo será com eficiência, mas a eficiência pede também o eficaz e o eficiente, né? O efetivo, o efetivo desse eficiente, desse eficaz. E aí eu incluo mais um E, que é a excelência de tudo isso. Como você fazer acontecer a eficiência, a eficacidade, a efetividade e com excelência dando realmente o resultado positivo no final. Então, nós temos que cobrar isso também desses nossos representantes, que nós colocamos lá através do voto, para que no final de tudo eles tenham a excelência apresentando para nós, e não os desastres, né, ultimamente, de repente, que a gente acaba vendo. E aí é aquela questão, se nós, desde a base, sabemos ter esse olhar administrativo, fica mais fácil poder fiscalizar e cobrar. Agora, se nós não temos essa visão e nem queremos ter, não buscamos informação nenhuma, reclamamos de tudo, achamos que é ruim discutir política ou falar de política ou qualquer outra coisa, então nós estamos sendo coadjuvante, parceiros das tais corrupções, dos tais processos errados. Nós estamos juntos, nós fazemos essa somatória. A partir do momento que eu não cumpro o meu papel, automaticamente eu estou deixando com que o outro faça o que ele vem fazendo e eu estou sendo coadjuvante com ele nessa ação. Então, quando a gente coloca aqui, né, a questão de pesquisar o histórico pessoal e político, a gente tem que conhecer a vida, os projetos realizados que podem ser bons, né, num ponto de partida. Então, a gente tem que ver as matérias que estão em jornais, em revistas. Hoje a gente tem muita questão das redes sociais, não só os canais de YouTube, nas participações que eles fazem nos debates, mas acompanhar realmente, né? O que eles dizem nas redes sociais deles, porque cada um tem a sua rede social. Né? A época que nós vivemos da questão tecnológica cada vez mais avançando, nos proporcionam canais que são fundamentais para a gente realmente ter um conhecimento maior desses nossos candidatos, dessas nossas candidatas. Caso o seu candidato ou a sua candidata já tenha ocupado um cargo público, é importante verificar o desempenho na sua função. E isso é um papel administrativo também, porque o administrativo ele tem que sempre estar observando, ele tem sempre que estar analisando, diagnosticando possíveis falhas para poder melhorar, né? Então, ele tem que ter sempre uma análise de risco em mãos. Não tem nenhum projeto, nenhum plano que seja apresentado que é 100%. Algum risco mínimo que seja, mas sempre existe. Então, nós temos que verificar isso. Às vezes, são aqueles candidatos, né, que estão lá já há muito tempo, como muitos, né, que eu comentei ontem, acabam vendo a eleição, o cargo político como algo de profissão,
onde se busca galgar carreiras, né, nessa profissão. Particularmente não concordo, não vejo que é o processo correto. Deveríamos estar mudando, sim, de tempos em tempos para não correr o risco de querer perpetuar, né, como eles fazem lá e acaba ficando uma coisa que não é favorável para nós, acaba sendo favorável para eles, mas não para nós aqui do outro lado. Então é importante verificar aquele candidato que já está na sua segunda, ou terceira ou quarta gestão. É importante verificar, no caso de candidatos à prefeitura, aqueles que estão reelegendo, né? Estão tentando dar continuidade. Na sua primeira gestão, ele foi realmente uma pessoa eficiente, eficaz, efetivo. Ele mostrou nesses 4 anos uma excelência que te traz realmente uma confiança que possa ficar mais 4 anos, porque aquilo de dizer assim, 4 anos é pouco? Sim, mas então nós temos que ver na Constituição a mudança, que em vez de 4 anos, fique 6 anos, ou já se coloque lá 8 anos, que é um tempo para você poder fazer certas mudanças, né? Mas dizer que ficou lá 4 anos e ficou a desejar, e vamos dar mais uma oportunidade. É uma oportunidade desculpa, acabou caindo aqui, né? Uma oportunidade que gera um desconforto, né? E, e nós precisamos fazer a nossa parte para que isso seja alterado. Quando falamos em pesquisar, aqui nós temos fontes confiáveis. Como eu disse, a Justiça Eleitoral, né? Ela tem a obrigação de colocar todas as informações dessas pessoas que querem concorrer a um cargo. Está lá as informações da vida da pessoa, do que ela tem de bens antes de entrar, porque você vai observar depois, com o tempo, quais são os bens que ela adquire com o ganho que ela passa a ter, né? Porque isso aí é algo também de muita pontuação, que a gente tem que estar atento, né? O Instituto Ipsos, que fornece também dados, vigia aqui, que é um site de divulgação de contas do Tribunal Eleitoral. A gente precisa estar ali vendo dessas candidaturas, as contas eleitorais, por questão do fundo, porque nós sabemos que o fundo eleitoral é com dinheiro que sai do bolso da gente, com as nossas compras, com os nossos impostos pagos. Então, nós temos que estar atento com isso, né? Então, aqui tem alguns sites, algumas dessas fontes. E aí, nós alertamos com relação a fake news, né? Quando eu coloco fake news, fake news é algo em qualquer local, né? Independente das questões de política, a gente encontra fake news em espaços de empresas, de ONGs, de instituições no geral, né? Instituições ou organizações ou empresas. Você tem isso não somente por essas questões agora que a gente vive nos últimos anos de política, tá? Então é triste. E quando eu falo assim fake news, até com um alerta em questão administrativa, porque a gente vê nas redes sociais, dentro do Instagram ou de outras, às vezes as propagandas que vêm da questão de trabalho, de oportunidades de trabalho, ou colocando até uma chamada de uma empresa famosa que procura candidatos, e quando a pessoa entra, ela é direcionada para um site falso, para coisas erradas e que não tem nada a ver, né? Então isso não deixa de ser uma fake news, né? Um meio de notícias falsas e que acaba prejudicando, né? Se às vezes a pessoa não tem noção, ao entrar dentro desses sites, desses espaços, às vezes acaba preenchendo alguma coisa, porque normalmente se pede alguma informação antes,
e acaba correndo algum risco mais sério, né? Então, todo cuidado é pouco. Então, essa questão de conhecer também, para ter uma compreensão, está aí colocado, né, um site do Politize para você entender o que é fake ou não nessa questão. É importante que, além de conhecer o candidato ou a candidata, você procure aprofundar também o conhecimento do partido político. E nós encontramos, né, nesses últimos anos, muitos partidos. Muito, para mim, na realidade, é um absurdo. Eu vivi uma época, como muitos outros, né, que de repente me acompanharem, em que nós tivemos, na época da intervenção militar, só dois nomes, né? Era o MDB e a Arena, né? Então era um partido que se dizia de situação e um de oposição. Mais ou menos como nós verificamos hoje, né, lá nos Estados Unidos, que tem os democratas e os republicanos. E vou ser bem sincera, era um período mais agradável, né? Porque você sabia realmente quem era quem, quais os posicionamentos, quais as discussões. Eu não quero ofender ninguém, mas hoje, com tantos partidos, e muitos são criados a partir de partidos existentes, né? É isso que as pessoas têm que entender, porque às vezes falam, aquele partido é novo, ele é tão legal, ele não tem nada a ver, mas na realidade ele é uma raiz, ele é uma sequência de alguém que às vezes saiu, se desligou, mas tem ainda um atrelo com aquele partido anterior e cria-se um novo. Então a gente tem que entender as raízes. Será que realmente ele é novo? Ou a pessoa que saiu daquele outro para formar um novo está trazendo o mesmo formato, mas tentando colocar com uma nova roupagem, porque entendeu que aquele jeito que estava sendo feito não era interessante, que precisa inovar, e o inovar foi a criação de um outro partido político. Então, são pequenas coisinhas que às vezes nos passa desapercebido, a gente não olha, né, como se diria, dentro das entrelinhas, mas as entrelinhas significa que são linhas escritas, e nós temos que aprender a olhar isso. Mais ou menos quando eu coloco para algum cliente que busca, né, a consultoria, a atenção em contratos, quando você quer criar um negócio, ou você já tem um negócio e você está tentando fazer negócios com fornecedores ou buscando novos clientes, você tem que estar atento com os contratos, né? O que você vai redigir ou o que você já recebe lá pronto, ler cada item, olhar com detalhes, porque existem muitos pecados com relação a isso, por incrível que pareça. Pessoas que acabam tendo certos deslizes nos seus negócios porque não deu atenção nessas entrelinhas. E não são palavras ou frases que estão perdidas, não, elas estão lá escritas, de repente miudinhas, né? Ou podem vir até num tamanho razoável de letras, mas no formato de compreensão difícil para as pessoas, né? Mas está tudo ali, né? E a mesma coisa com relação ao histórico dos partidos, a realidade desses partidos, né? Não quero entrar em detalhes de coligações, né? Porque eu só posso resumir, como eu havia dito, né? Lá atrás, no passado, tínhamos somente dois, e daí você sabia quem era a situação e quem era a oposição. E hoje, com esse mundaréu de partidos, a gente fica realmente perdido, porque toda hora um pula para um lado e para o outro, e aí, de repente, fica ofensivo, mas fica parecendo macaquinhos pulando de galho em galho. Não consigo. E assim, quando se fala de coligação, muitos que fazem a coligação são realmente elementos que já saíram de um partido para formar o outro, mas porque já conhece, então na hora da briga e tal, e aí você tem que tomar cuidado. O que é realmente esse inovar, sair
criar algo novo, ou colocar uma nova vestimenta, ou ser somente mais um partido criado para se na hora dessa junção, dessa coligação, poder ter uma força, não sei, algo que nós temos que pensar, nós temos que analisar, né? Coerência é chave. Então, nessa cartilha, uma frase interessante. O Estatuto do Partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral expressa os compromissos da legenda. Fique atento, promessas de campanha podem não ser cumpridas por impedimento nas regras partidárias. Então, por isso que ali atrás você vai, como que nós vemos, analisar o candidato ou a candidata, mas também o histórico do partido, e aí entra essa questão da leitura, né? Quais são os planejamentos do todo? E quando fala legenda, né? Então tem lá o partido lá com a sua legenda, e ele tem um todo de como ele vai funcionar. Então, entro com um exemplo meu como administradora dentro de uma empresa. Você tem lá um planejamento estratégico, onde você tem os seus valores, a sua missão, a sua visão, os seus objetivos, as metas para alcançar esses objetivos, e aí você vai destrinchando planinhos de ação para que esse todo maior que está lá no topo da pirâmide aconteça. Né? Então você pode ir lá embaixo prometer um monte de coisa, mas quando você chegar lá, você tem que ver realmente como que está dentro do seu partido, dentro dessa legenda. Então, às vezes a pessoa promete rios e fundos, né? Apresenta planos de governo assim, ai, maravilhosos, eu quero esse candidato, eu vou votar nessa candidata. Mas quando chega lá, mais adiante, as coisas morrem na praia. Não é bem assim, porque existem regrinhas e aí é onde a gente costuma ver, né, o tal jogo de cintura entre eles, de quem é quem, fazendo o que, para que e como. É uma coisa muito complicada, não é nada fácil. Nós vimos lá anteriormente que a família é o fundamento da nação. Família. Você, vote certo, você. Então, ali, nós a volta e o candidato com as suas promessas. Conhecer as propostas. Um exemplo, né, de caminhada nesses anos, não só na área social, junto de administração, de entidades sociais, associações, junto ao terceiro setor, mas também com empresas e muitos projetos em parceria de ONGs com empresas e governo. E aí sempre os projetos você tem que ter propostas, você tem que ter ali. E muitas das vezes tem aquelas pessoas que não leem, só dão uma olhada no início, vai na área do financeiro, né? Ou seja, como que está a sua planilha financeira, quanto você quer, para dizer, bater o martelo de aprovação ou não aprovação. Eu sempre digo que, e repito, nós temos que ler, nós temos que ler. Nós temos que conhecer as atribuições, né, dos cargos e as propostas de campanha de cada candidato, cada candidata, bem como essas promessas de campanha que pretende colocar em prática, seja eleito ou eleita. Porque pode acontecer, como não acontecer. Então, quais são esses critérios importantes que essa cartilha me chamou muita atenção? As promessas são coerentes e deixam claro quais meios serão utilizados para colocá-las em prática ou são vagas genéricas. Então, nós temos que entender essa coerência, né, dessas promessas. E o que vai ficar, de repente, genérico? Porque você vai conseguir realizar, e dentro do propósito também da legenda do seu partido, aquilo é fundamental. E, né? Então, são mínimos os pontos, tá?
mas que normalmente nós nos distraímos e não olhamos, e eles se tornam o máximo lá na frente. Eles crescem de tal forma, se tornam obstáculos, e do qual a gente não consegue tirar. Deveríamos, né? Porque, como eu disse no início do site, do vídeo ontem, na Constituição diz lá que o poder emana do povo, mas se fosse assim, se eu estou dando uma procuração para um candidato ou uma candidata me representar em algum cargo, eu deveria também poder retirá-lo se ele não cumpre, né? Só que a Constituição, como é feita por esses legislativos, já está amarrada muito nos interesses deles, no eu deles, e nos impedem realmente de conseguir chegar lá e falar: olha, cara, você está fora, você disse isso, mas não cumpriu, não fez. Dentro da empresa, nós temos o setor de RH, né, os recursos humanos, e toda uma equipe ali para se trabalhar essa questão da gestão das pessoas dentro das empresas, dentro das organizações. Tá, se a pessoa vem lá, apresenta o currículo, faz todo um teste, né? Antigamente nós tínhamos esse RH, a conversa e tudo mais, era mais direto dentro da própria empresa, com o pessoal já dentro da empresa. Hoje, nos últimos tempos, a gente tem tido muito processo terceirizado e só lá no final de tudo que a pessoa vai conhecer onde é realmente a empresa que ela vai trabalhar, porque as empresas muitas terceirizaram, então ficou muito mais longe. E de repente, às vezes a pessoa até passa nesses testes, só que quando chega ali dentro da empresa fica a desejar, porque foram testes onde a pessoa conseguiu apresentar N propostas, N coisas, mas no dia a dia mesmo, com a mão na massa, a pessoa não consegue desenvolver. Aí, as empresas normalmente procuram fazer o processo de qualificação, procuram ajudar, né, para ver se o indivíduo vai adiante, tem aquele período de experiência, hoje dividido, né, dos 90, dividido em 45 dias, mais 45 dias, pode ser que não chegue a fazer os outros 45, tem todo um atrelo, né, hoje, nessa tramitação trabalhista. Daí, o que nós verificamos dentro da empresa ou de uma organização? Se a pessoa não cumpre, por mais que tenha todo um apoio, mas ela não consegue desenvolver, não consegue ir mais além. E aquilo que foi falado, que foi apresentado, verifica-se que não é fato, automaticamente as empresas têm a dispensa daquela pessoa, tem a demissão. Porque eu vou estar investindo num indivíduo ou numa indivídua que não está me trazendo resultado, que não está produzindo, né, que não está realizando o serviço do qual se colocou à disposição. Nós deveríamos poder fazer o mesmo com relação aos candidatos, porque são tantos que chegam lá e fica realmente muito a desejar de todas essas promessas. Então fica uma coisa assim incoerente e ficamos sem essa ferramenta desse setor de RH, porque esses nossos candidatos colocaram, né, amarraram a Constituição de um formato que a gente não os tira de lá. E é uma proteção tão grande que eles podem até estar com a ficha suja, como nós comentamos um pouco ontem, mas aí tem tantos lados que protege aqui, protege lá e tal, que não dá para tirá-los, né? E isso é algo assim errôneo, né? Administrativamente falando, é algo errado. Deveria ser colocado num outro formato e não passarmos 4 anos ou mais com pessoas que não nos traz o resultado, não nos traz a lucratividade esperada, né? Às vezes pode ter momentos assim de pico, né?
dentro ali de um gráfico, dentro de uma estatística, mas a maioria das vezes está aquilo a desejar. E normalmente o desejar maior acaba caindo em cima de nós, que estamos na base dessa pirâmide, né? Estamos lá no chão. Há tempo viável para o cumprimento das propostas? Porque existem algumas propostas, se vocês param para ler realmente, pesquisar as propostas, o plano de governo, o plano de ação de um vereador ou uma vereadora, você vai encontrar ali propostas que você fica assim, nossa, para quando isso? Qual século? E se vai ser nesse planeta? Porque algumas coisas realmente foge, né, da casinha, sai totalmente fora no espaço sideral. Então nós temos que estar atento com relação a isso, né? Elas estão de acordo com a esfera de atuação das três instâncias, né? As competências municipal, estadual e federal, porque às vezes podem aparecer propostas até interessantes, mas que não têm essa ligação. Daí, como que você apresenta algo para um município do qual você não vai conseguir trazer um recurso nem do estado nem do federal? Ou é algo que vai ficar só no município com as verbas geradas dentro do município? E às vezes pode ser que nenhum município não tenha verba para fazer acontecer. Então, assim, tem que entender essas atuações, essas ligações, porque uma coisa está ligada à outra, quer queira, quer não. Não estamos à parte, nem somos estados, né, separados, cada um agindo como se fosse, apesar que nesse ano pandêmico a gente viu muito isso, né, uma certa liberação de poder e se tornou um poderio assustador de cada governo ou cada prefeitura fazer do jeito que bem queria os encaminhamentos com relação à saúde, se usaria protocolo de que tem que usar só isso, ou então faria algo mais preventivo, ficou algo assustador, né? Realmente assustador. Então a gente já teve uma experiência, assim, é interessante, algumas coisas precisam ser livres, município, o estado, o federal, para algumas de suas ações, mas outras precisa entrar num acordo comum, porque senão não acontece, né? Não sai. Aí vem essa outra perguntinha. Você sabe como a sua ou o seu candidato deve trabalhar depois de eleito? Ah, ele vai vestir um terno, ela vai vestir um taierzinho e vai se encaminhar para o prédio da Câmara Municipal, sentar ali atrás de uma mesinha com uma equipe e vai trabalhar lá. É importante conhecer as atribuições dos cargos públicos disponíveis nas eleições e o plano de governo do seu candidato ou candidata. E aqui eu repito que não é só o candidato ou a candidata à prefeitura, ou ao governo, ou à presidência. Nós temos que olhar todos os candidatos, aqueles que têm interesse e de prováveis para subir e sentar ali na cadeira da Câmara dos Vereadores, ou na Assembleia Legislativa no Estado, ou no Congresso, ou no Senado. Eu tenho que estar atento ao que eles prometem também, porque muitas das ações deles, do que eles querem, não vai estar ligado com aquele candidato que vai ser prefeito ou governador, né? Peço desculpa, às vezes eu fico aqui um pouco sem mexer no mouse e acaba ficando escuro a tela, peço desculpa. Então, assim, quais são essas atribuições? O plano é uma obrigatoriedade desde 2009 e está entre os documentos que precisam ser registrados junto ao Tribunal Eleitoral no momento da candidatura e fica disponível, como eu já disse para vocês, lá no site para consulta.
e é uma importante ferramenta para garantir o voto consciente com sabedoria. Então dizia assim, eu conheço o fulano, ele disse que vai fazer isso, 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 mas você leu a proposta dele inteira? Eu não gosto muito de ler. Quando eu abri lá tinha umas 30 e poucas páginas. Leia, leia, para depois não ser usado como uma mera laranja ou mula. Desculpa falar desse jeito, mas é isso que nós somos normalmente quando nós deixamos a responsabilidade nas mãos deles, né? E aí dizer assim, não temos escravatura. Não, a gente vive um tipo de escravatura a partir do momento que eu não participo politicamente fiscalizando, vendo o que está acontecendo e deixo na mão de outros, porque aquele que não quer fazer a sua parte, com certeza alguém vai fazer por ele. Então você tem que ter essa visão de participação, você tem que entender, né? Então você veja, é uma obrigatoriedade a partir de 2009, porque anterior a isso, uns apresentavam, outros não, ficavam nas meras promessas, né? E aí a gente começou a discutir muito sobre as tais transparência, né? Apesar dentro do nosso país é meio complicado a tal da transparência, né? Porque existe transparência, mas algumas coisas você sempre tem um ponto de interrogação se aquilo é real, se é realmente o que está acontecendo, né? Então, mesmo assim, nós temos que ficar atento e saber acompanhar depois o que eles fazem disso que eles falaram. Então, você não precisa entrar dentro do site lá do tribunal e ler todos, mas só daquele que você tem interesse de votar e fazer uma cópia. Tem aquilo para você poder rabiscar ali no papel e dizer, olha, cara, você disse isso, isso. Ô, fulana, você prometeu mais isso e aquilo. E cadê? 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 Né? Cargos e atribuições. Então, o que, que faz um vereador? Vamos explicar aqui do Poder Legislativo o que, que ele faz. Criar, extinguir ou emendar leis, representar os interesses da população perante o poder público, fiscalizar os atos do executivo, que é o prefeito. Então, se ele vai ficar lá toda hora fiscalizando, e às vezes tem até uma proposta legal do prefeito, mas dependendo quem são os que formam o poder legislativo, onde a maioria às vezes é de uma legenda contrária à legenda desse que foi eleito ou dessa que foi eleita como prefeito ou prefeita, aí você tem essa dúvida nessa fiscalização. Por isso que, se eles fiscalizam, nós também temos que fiscalizar, porque às vezes pode ser que o papel deles nessa fiscalização seja algo que vai contrário ao que esse está fazendo e que seria para um bem comum de todos. Mas se eu proíbo nessa área aqui, a gente tem que analisar se está proibindo ele de agir dessa forma, a quem esses aqui fiscalizadores estão protegendo. É importante a gente levantar perguntas, né? Eu sempre digo que o grande filósofo é aquele que sabe perguntar. Respostas, todo mundo dá um jeito de arrumar, mas perguntar e adequadamente são pouquíssimos os que fazem isso, né? Bem como eles fiscalizam a administração dos recursos públicos, criando comissões de inquérito. A administração. Eu sou administradora, então teve questionamento se aqui eu estaria falando, né, de mim, as minhas atribuições. Rabiscos de uma administradora é mostrar o que tem ao todo em volta, não só uma empresa ou a organização dentro dela. Eu sempre digo que os primeiros stakeholders de uma empresa ou de um governo ou de uma organização são as pessoas que vêm ali para trabalhar. Primeiros stakeholders. O próprio dono da empresa é um stakeholder da sua empresa, né? Então, aquelas pessoas. Então, quando eu falo administração, quem são essas pessoas que estão ali ocupando, né, esses cargos administrativos? Porque ali dentro de um organismo da Câmara
municipal, de vereadores, dentro da prefeitura, eles não ficam sozinhos. Num canto, os vereadores e no outro, o prefeito, né, ou a prefeita. Não. Ali você tem funcionários então, que trabalham, né, os funcionários públicos, você tem N outras pessoas, aqueles que são assessores mais direto ou indiretamente, secretarias e dará. Então, tudo isso aqui, ó, exige um processo administrativo. E até para saber como que esses recursos públicos, que é o din-din que entra, como que ele acontece. Então, quando a gente fala administrativo, e a questão dos recursos, aí a gente tem que lembrar, tem folhas de pagamento, né, o RH, eu preciso adquirir materiais, né, insumos para o dia a dia, papel, caneta, lápis, borracha, um clips, alguma coisa. Então, aqui eu estou mexendo em questões desses recursos públicos, né? Então, aí é o setor de compras. Aí você tem o setor logístico, vai ser realizado um evento, ou então vai ser feita uma reforma, não sei, em um lugar aqui e acolá. Então, tudo se passa com alguém vendo, orientando essa parte administrativa, né? Então, quem são essas pessoas realmente, né, dentro desse conceito? Aí são pessoas que têm formação ou pessoas que estão só com, né, ou seja, formação superior de 4, 5 anos, ou então só um curso menor, técnico. Tudo isso é algo assim que a gente está atento, né? E esses vereadores, eles observam isso. Então, qual é o conhecimento que esse teu candidato tem também sobre isso, para ele poder fazer essa fiscalização? Porque a gente tem muitos candidatos que entram que não têm noção realmente da parte orçamentária. Se fala dos orçamentos, né? Então vem lá um representante da prefeitura, né? Um funcionário público na área do financeiro, e diz: olha, vamos gastar com isso, isso e isso, recebemos tal, 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 sobrou isso, isso e isso. Tá, mas se você não tem um real conhecimento, você fica meio perdido de olhar uma planilha que apresenta vários números ou gráficos onde o sobe e desce, como você está vendo aqui, ó. Então, quem não souber fazer a leitura disso aqui, de repente pode estar perdendo algo importante. Então, isso é algo que você tem que compreender também do seu candidato. Se ele consegue acompanhar os mínimos detalhes dessa situação de uma fiscalização de administração de recursos públicos, porque às vezes eles ficam tão presos no fiscalizar somente o ato do prefeito, né, ou da prefeita, ou do governador, ou da governadora, ou do presidente, ou da presidente, que ele se perde com relação a isso aqui, né? E às vezes ele fica só mais nesse aqui porque ele realmente não consegue compreender esse outro lado. E existem muitos candidatos que no seu primeiro mandato ele na realidade fica mais quieto porque ele vai aprendendo, ele entra lá sem saber, né? Que eu acho errado. Acho não, penso que é errado. Não acho, tenho certeza. É errado. Você já deveria buscar esse conhecimento anteriormente, ter uma compreensão de como funcionam as questões orçamentárias, as questões financeira e econômica, para não ficar lá, né, deslizando em maionese, como diz o outro, em algumas pontuações. Então, o que o vereador pode prometer, então? Fazer mudanças na lei orgânica do município, porque isso é um papel dele, de criar, extinguir ou emendar, propor a criação, extinção ou mudança de tributos municipais, fazer mudanças na lei do município relacionada à educação, né? Aqui é uma parte que eu não vou nem entrar muito em detalhes, porque quando a gente fala assim relacionado à educação, nós estamos tendo algumas interferências de certas instâncias, né? Do que o município faz, e aí fala que é educação, mas aí de repente vem o Estado e cai em cima, porque aí diz que ele que tem que fazer acontecer, ou então vem o federal. É um outro assunto, que não vou entrar nesse momento.
Mas nós temos que atentar que esse é uma das coisas que eles podem sim prometer e fazer realmente acontecer. O que eles não podem prometer? Terminar uma obra de uma rua ou escola. Não é papel deles isso. Melhorar o serviço de coleta de lixo. Ele não pode, eles estão lá para verificar isso, mas eles não podem prometer. Eles têm que entrar, entender, acompanhar, inclusive essa parte, como eu falei, como que se dá essa administração desses recursos públicos, né, para poder fazer acontecer. Entregar escolas ou creches novas, aumentar o número de vagas, porque assim, eles têm que ver o que é deles e o que é do prefeito. O prefeito, então, tem aqui como ver a questão de boa escola, coleta, creche, mas o vereador entregar escolas, né, ou creches novas, aumentar o número das vagas, reforçar o policiamento de bairros. Então, tem às vezes alguns que prometem essas questões e essas questões não estão direcionadas a eles. Eles têm sim que fiscalizar o ato executivo do prefeito, que é aquele que vai falar sobre a rua, sobre a escola, sobre a segurança, sobre a... Entendeu? Espero que tenham entendido. Já o prefeito, ele é o chefe do executivo, então a administração da cidade está nas mãos dele, a administração da cidade, nas mãos dele. E de repente ele não é nem administrador, nem tem conhecimento, mas a gente tem esperança que ele tem uma assessoria, que ele tem pessoas com conhecimento para saber realmente como fazer essa gestão. Muitos hoje fazem o curso de gestão pública, não sou contra fazer os cursos, né, à parte e aprimorando nem nada, né? Mas eu tenho uma conotação do quanto eu dou sempre um exemplo. Um médico, para ser um médico, antes de mais nada, ele precisa estudar 6 anos, ou seja, 6 anos em clínico, geralzão. Ele tem que entender o corpo todo, do fio de cabelo lá na cabeça até a ponta da unha no dedão. Ele tem que conhecer todo o corpo. Aí ele vai fazer as especializações. Ele vai fazer a residência naquilo que ele deseja. Eu gosto mais de tratar o cabelo, a pele, então eu vou fazer dermatologia. Eu gosto do coração, então eu vou ser um cardiologista. E ainda dentro da cardiologia tem o cardiologista pediátrico, o cardiologista, tem todas lá umas divisões também, né? E aí você vai fazendo, você vai aprimorando, né? Mas ele fez aqueles 6 anos. Eu fiz, né, os anos da administração, uma administração num todo. Estou colocando esse exemplo e dizendo não sou contra os cursos mais curtos, especializações, nem nada, mas é que sempre existem aquelas questões, né, de mas eu tenho tal especialização, eu tenho tal formação e fiz tal especialização. Todas as especializações são interessantes, mas é mais interessante ainda quando você encontra um administrador que realmente tem as teorias fundamentais da administração, o que embasa você ter a visão como um todo do trabalho, né? E aí você então poder destrinchar dentro de todas as outras partes. Porque todas as outras partes, elas só acontecem se realmente você tem essa visão, né? Posso estar errada, peço desculpas se eu estiver interferindo com outros, mas é que eu já vi, já acompanhei exemplos de certos profissionais na área política, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, mas peca em pequenos detalhes que de repente seria visto de uma forma diferenciada, né? Se ele tivesse aprofundado mais as teorias fundamentais de administração para compreender realmente o que é o planejar, o organizar, o direcionar e controlar ou tudo mais, né? Então, são pequenos lapsos que a gente acaba observando por não ter a real compreensão da administração como um todo, né?
E aí, então, por isso que eu sempre dou um exemplo do médico, porque o médico, ele pode até olhar uma parte aqui e acolá, mas se ele não tiver os 6 anos de compreensão do corpo todo, fica difícil ele olhar só uma parte do sistema e não ver a compreensão do sistema como um todo, né? Você tem que entender o sistema como um todo. E às vezes alguns lapsos acontecem na administração pública porque de repente quem entra ali não consegue ter uma visão como um todo, só vê um pedaço e às vezes a assessoria também não consegue ver o todo, né? Então, a administração da cidade, voltando aqui no poder executivo, está na mão dele. O executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente. Então, no caso, o prefeito é a cidade onde ele é eleito. O governador é o estado onde ele é eleito. O presidente é o país onde ele é eleito, né? Então, essa parte está na mão dele, bem como a administração dos recursos obtidos através de taxas e impostos para custear as obras, rua, escola, creche, né? Serviços e políticas essenciais para a vida das cidades. É atribuição do prefeito criar e desenvolver o plano de ação para o desenvolvimento desse município. Então, aí ele vai propor as novas leis e submetê-las à análise da Câmara e da sociedade. Cumprir as leis aprovadas pela Câmara, elaborar a lei orçamentária anual, que aí vai ajudar para se fazer essas melhorias dentro do município, dentro da cidade, e submeter as contas municipais à fiscalização da Câmara. Alguns exemplos dos serviços mantidos pela Prefeitura: a limpeza, a iluminação pública, o sistema de transporte urbano, a educação infantil com creches, escolas, o ensino fundamental, a formação da Guarda Municipal. Então, lembrando que o prefeito, o executivo, pode realizar isso, que muitas das vezes quem promete são vereadores e eles não podem realizar isso, tá? Eles podem sim fazer a aprovação enquanto Câmara, de repente, conforme dos valores, para verificar essa administração de recursos públicos, se realmente tem valor disponível para que realize tal obra ou não. Mas o vereador dizer, eu fiz tal obra, eu realizei tal coisa, na realidade, quem faz isso é a prefeitura, com o apoio, sim, tem que ter aprovação, né? E às vezes algumas coisas a gente não vê de melhorias, porque lembra, né, que eu falei anteriormente, dependendo da quantidade de quem está no poder legislativo e a sua legenda não é favorável a quem chegou na prefeitura, ou quem chegou no governo, ou quem chegou na presidência, nós temos vivenciado muito nesses últimos tempos o que acontece, né? Fica tudo a desejar, nada sai do papel e quando sai, não é aquilo realmente que nós esperávamos. Pense nisso. Os parlamentares têm a atribuição de fazer emendas às propostas do Executivo, indicando simultaneamente de onde são retirados os recursos e para onde devem ser transferidos. Por isso, boas escolhas precisam ser feitas tanto no Legislativo quanto no Executivo. Ou seja, eles têm que caminhar junto. Nós estamos vendo, repito, nesse ano pandêmico especialmente, as pessoas cada um querendo caminhar do seu lado, não conseguimos ter esse diálogo dos três poderes, né? Hum, hum. Falo por causa do ano da pandemia que estamos vivendo, esse ano atípico, é uma vergonha, né? Nós estamos vendo, presenciando Brasília, uma guerra entre esses três poderes que deveriam ser harmoniosos para que aqui nós que estamos embaixo pudéssemos estar mais seguro na nossa caminhada e tudo mais, né? Então, tem muita tensão quem que a gente escolhe, tanto para um cargo quanto o outro, porque eles precisam conversar, eles precisam estar próximos. Isso é algo que a gente também tem que fiscalizar, a gente tem que estar cobrando deles, né? Não deixar fazer de qualquer jeito e um pouco vem muito de nós de abandoná-los, como eu disse ontem, porque a gente vota e depois fala a responsabilidade dele, eu já dei a minha procuração, ele que se vira.
Nós temos que estar junto, mesmo que aquele que ganhou não seja o que eu votei. Repito, nós temos que estar junto dos nossos, os nossos políticos que estão empossados em algum cargo, mesmo que não seja o que eu escolhi. Posso não gostar, mas eu tenho que respeitar e fazer a minha parte como uma cidadã política para que ele consiga fazer a sua gestão da melhor forma possível, tentando chegar na tal da excelência, porque aquilo vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para a cidade, para o estado, para a federação, para todos. Agora, se nós continuarmos com aquelas briguinhas, como sempre vem ocorrendo nos últimos tempos, porque eu não gosto dele, porque eu não votei nele, não sei o quê. Oh, meu Deus! Aquele cara ou aquela cara está lá representando um todo. E aí dizia assim, eu não gosto de política, porque de repente quem entrou lá é uma pessoa que eu não escolhi. Tá, mas e a interferência da minha falta de não estar lá ajudando, apoiando, quando volta para mim aqui na base, numa falta de tudo no SUS, uma falta de tudo nas escolas, uma falta de tudo em mercados, em feiras, e quando tem os preços um absurdo, uma falta de locais seguros, uma falta de tudo, uma falta de tudo. Ah, aí então eu vou falar, culpa daquele que está lá, tá vendo? Ele que está fazendo isso. Não, a culpa é nossa, que não estamos apoiando o indivíduo, que não estamos fazendo o nosso papel de cidadania para que as coisas sejam o menos ruim possível e consigamos caminhar adequadamente. Nós temos que pensar sério nisso, a nossa parcela de culpa, e aí nós queremos achar que somos sempre os certos, os corretos e jogar a culpa em cima dos outros. Mas quando eu estou apontando um dedo, os outros voltados para mim, para quem que são os outros dedos? Então eu tenho que cuidar desses que se voltam para mim, né? É muito perigoso. E quando o assunto é dinheiro público, nós encontramos assim, esses últimos anos, acompanhando uma série de investigações ligadas à corrupção, né? Sou de São Paulo, mas há alguns anos escolhi morar em Curitiba, numa transferência de trabalho, acabei ficando, criando família aqui. E gosto muito da cidade de Curitiba. E a cidade de Curitiba se tornou uma República Curitiba diante de tantas questões que a gente viu lá atrás. Iniciou o mensalão, depois o petrolão e de repente surgiu a tal da Lava Jato, que foi aquilo que deu um impulsionar, né, maior para que realmente as investigações que ficavam sempre truncadas no caminho fossem adiante e começássemos a ter maior clareza dessas corrupções, né? E o tema central sempre tem a ver com o dinheiro, né? O dinheiro e o dinheiro. E é um dinheiro público, é um dinheiro meu, é um dinheiro seu. Às vezes aqui embaixo a gente acaba ficando com alguma dívida, alguma coisa e ficamos desesperados tentando arrumar. Agora faz ideia a dívida desses nossos representantes para conosco, porque usam de forma errada o dinheiro que sai dos impostos e taxas que pagamos e que deveria retornar para nós de forma concreta nas políticas públicas, né? A saúde, habitação, educação, lazer, cultura, enfim, tudo, segurança, mobilidade, tudo bonitinho. Nós encontramos um desvio constante, né, dessas verbas. Aí a gente ouviu falar muito de caixa 2, e caixa 2 não é só lá, hein? Não vou entrar em detalhes, mas caixa 2 não é só lá. Então a gente encontra caixa 2, a gente encontra essas fraudes nas licitações,
enfim, o mundaréu, né? O mundaréu de coisas que nós vemos e acontecendo assim. Essas irregularidades, como foi escrito ali na cartilha, né? E por causa delas é preciso ficar atento ao que acontece em casa, na sua cidade. Eu repito, quanto de tudo isso acaba afetando mesmo o primeiro espaço nosso administrativo, que é o nosso lar, né? Acaba interferindo. Então, assim, é direito do cidadão o acesso do quadro de detalhamento da despesa, né? De entender realmente, de ter essa transparência de como se dá o orçamento no município, no estado, na União, como que é essa lei orçamentária, né? Nós temos que procurar entender. E se a gente não sabe, buscar quem sabe para nos orientar, para nos orientar. Eu trabalho muito com a questão, quando você faz uma gestão empresarial, automaticamente você, ou né, automaticamente você está trabalhando com planejamento, reorganizando, inovando, automaticamente você trabalha com o financeiro, então eu mexo muito com as planilhas financeiras, com banco de dados, com análise BI, ou seja, toda hora você tem que estar trabalhando, porque os números modificam, né, a todo instante, e são realmente infinitos. Então, nós temos que estar atento a tudo o que acontece nas partes tributárias, o que eu estou pagando, disso, o que vai retornar para mim, o que eu estou fazendo, porque às vezes nós falamos da corrupção e eu volto a dizer, a corrupção não é somente deles, nós, no nosso dia a dia, né, de repente você deixa de pagar alguma coisa porque não vai dar, mas você teria que pagar para poder às vezes pagar outra, ou então para guardar para alguma outra coisa. Então, assim, sempre tem um lapso. Se não houvesse isso, a gente não teria uma inadimplência e tantas outras coisas imensas que verificamos dentro do país. E não estou dizendo assim da maldade, às vezes por situações difíceis. Então, muitas das irregularidades do formato como são utilizados esse dinheiro público lá em cima e os desvios impacta para nós também nesse formato, né? Na realidade, todo cidadão deveria ter seu emprego, porque o emprego é algo digno, que engrandece e com o ganho necessário para ter com dignidade. Não precisaria ter rios de dinheiro, né? Não, mas ser uma distribuição justa, onde todos tivessem o ganho necessário para viver com dignidade humana. A dignidade humana e não muitos aí que a gente vê todos os dias fuçando em lata de lixo, no lixo de alguém para tentar encontrar um alimento ou catar alguma coisinha de lá para vender, para trocar por um dinheirinho que sirva para ele comprar um leite, um pão. Gente, pelo amor de Deus! Então, nós temos que entender o quanto, de repente, nós somos coadjuvantes desses processos de corrupção e que deixamos de ser o solidário, né? Que lá no início da cartilha se fala que somos um povo solidário, mas eu questionei ontem e questiono de novo, somos um dos países que menos faz doação, que realmente ajuda, que realmente apoia, né? Tirando aqueles períodos mais trágicos, igual agora na pandemia, que você vê pessoas fazendo doação, mas muitas dessas doações às vezes vêm com interesse por detrás, não é uma solidariedade, porque a caridade solidária é aquela que uma mão faz e a outra nem sabe. E a gente não tem visto isso. Então, temos que ter cuidado, né? Essa compreensão desse dinheiro público como um todo, e que para ser público é porque perpassa essa cidadania, que somos cada um de nós e que somos esse político que faz com que essa cidadania aconteça e que faz com que isso se torne público, né? Não ali privado. Então, como fazer essa diferença? A gente tem que ampliar esse conhecimento e buscar os acessos às informações sobre o orçamento público. A gente tem que começar a buscar porque existem, tá lá nos sites das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal. Buscar onde tem esses números
Se não entende, buscar alguém que ajuda você a fazer a leitura e entender o que está sendo feito com esse seu dinheiro, né? Com esse orçamento público, esse total de dinheiro que chegou, foi com IPTU, com IPVA, e não sei mais o que, não sei mais o que está sendo feito, como está sendo distribuído, qual projeto que está acudindo a maior emergência no momento dentro desse proposto, né? A atuar em fóruns, em redes e outras articulações sociais pelas políticas públicas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala fóruns, redes, os conselhos de direitos, antes mesmo dos conselhos de direitos, é espaço nosso, a Câmara dos Vereadores, é espaço nosso, a Assembleia Legislativa, é espaço nosso, o Congresso dos Deputados Federais, o Senado, é espaço nosso, aquilo é nosso. Então, assim, quando nós vemos ali, de repente, com medos ou receios, espera, se eu tenho medo e receio porque alguma coisa errada eu estou fazendo, se eu tenho medo do o Will passando ali, se a polícia vai parar na frente da minha casa, é porque eu estou fazendo algo errado, não é assim? Espera lá. Então, eu já, dos momentos que eu estive em Brasília, eu vi o nosso congresso aberto, onde todos podiam ocupar lá as galerias e falar, né? E houve outros momentos que aquilo foi cercado de vidro para que o que você quisesse falar ou xingar ou coisa parecida, que eu acho errado xingar, que não é por aí, mas você vê de tudo um pouco também nesses locais. Aí foi todo fechado, todo revestido para que não atrapalhasse, não chegasse nada lá para os deputados, né? Então, assim, de tudo um pouco. E assim, aqueles espaços assim, são pequenos, não dá, não cabe todo mundo. Hoje nós temos a possibilidade através das redes sociais, então todo dia tem ali no canal do YouTube, de manhã ou à tarde, o momento da Câmara Municipal, o momento da Assembleia Legislativa, o momento do Congresso Federal, o momento do Senado. Olha, só não participa mesmo quem não quer, porque pode ser que você não consiga ver na hora, ao vivo, mas fica gravado para você anotar e depois poder ir atrás e cobrar. São vários os momentos de situações, de projetos que estão sendo analisados, estão sendo reprovados ou aprovados e que deveria ter a maior participação nossa, se a gente concorda ou não concorda com aquilo. E aí eu lembro, o que eu não participo, pode ter certeza que alguém está participando e provavelmente o resultado dessa outra participação não vai ser favorável para mim nem para você. A gente tem que lembrar muito disso, né? Temos que buscar estabelecer esse diálogo permanente com os poderes públicos, o executivo, o legislativo, em todas as suas instâncias, o Ministério Público, porque ele é o organismo de intervenção no planejamento, elaboração e execução, né, do problema que tiver surgindo. Eles são aquelas pessoas que nós temos como ferramenta para poder chegar a dar um grito, ó, uma coisa está errada. Lembrando, como eu disse anteriormente, já que nós não temos um RH direto, para chegar e falar, ó, cara, tô te mandando embora porque o que você me prometeu lá naquela pracinha da tal cidade você não está fazendo, cai fora. Então, quem que nós usamos? O Ministério Público, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tem usado as ruas, né? Não esse ano, com a questão da pandemia diminuiu, mas nos últimos anos nós vimos usando muito as ruas, né? E temos as redes sociais, algumas sendo podadas, impedidas, né, de estarem ali e de poder acontecer, né? Mas são esses os fatos, né? E a questão da atualização, o acompanhamento de notícias. E eu digo assim, tem a TV, mas a gente não fica só na TV. Nós temos que olhar os outros canais,
E muitas das vezes a gente tem que buscar a fala, não só daqueles que nos agradam, mas daqueles que não nos agradam, para a gente entender como que o outro está vendo e como a gente fazer a interface. Porque se a gente acompanhasse só o que nos agrada, e os portais de transparência, tá? Os portais de transparência, porque nos últimos anos todos os candidatos em qualquer instância de governo falam muito da transparência e transparência. Existem esses portais, se você não sabe utilizar para buscar os bancos de dados, ou seja, as informações que lá estão de forma correta, busca ajuda ou vai direto, né, buscar informação, mas não deixa de estar ativo com relação a isso, né? E aqui a cartilha, já no seu encerrar, apresenta 5 razões pelas quais o processo eleitoral não pode ser desprezado. Ele é a seiva que revitaliza o Estado democrático do direito. Os abusos do poder econômico precisam ser combatidos. É necessária a reeducação política do cidadão brasileiro. Aqui eu saliento que todo cidadão é político. Cidadania e política não andam separados, não tem como. A prosperidade da democracia tem como base a confiabilidade no processo eletivo. Aqui, de repente, a gente vai ter um momento até para entender como se administra o que é realmente, né, o que seria o ideal de uma democracia, né? Porque às vezes eu administro voltado de um lado e ela seria por outro, ou vice-versa. E aí eu lembro que eu comentei ontem, mostrei para vocês a balança, né? Gosto muito da balança. E ela precisa estar sempre equilibrada. Não dá para ser um ou outro. Ela tem que ter um equilíbrio, né? E para esse equilíbrio, a gente precisa ter respeito. Precisamos nos respeitar. Lembra o que eu falei, né? Um candidato, uma candidata que chega a um cargo pode de repente não ser aquele que eu escolhi, mas eu tenho que respeitá-lo e fazer a minha parte como um cidadão político ou uma cidadã política para que as coisas aconteçam. Porque se acontecer, vai vir algo bom para mim. Se não acontece é porque eu não estou ajudando e provavelmente não vou ter nada de bom para mim. E o bom que eu falo são as condições necessárias com dignidade para a gente viver aqui embaixo. Porque senão fica um pequenino grupo lá em cima da pirâmide esmagando a base da pirâmide, a mesma base que eles lá em cima precisam para continuar lá em cima, né? Então nós temos que estar atento a isso. O destino da nação depende daqueles que são escolhidos para representar o povo. O destino da nação depende daqueles que são escolhidos para representar o povo. Então, quem eu estou escolhendo realmente, né? Quem eu estou escolhendo realmente? Aqui eu quero ver se eu amplio, consigo ampliar um pouco mais a imagem. Vamos ver aqui. Nesse último quadro, o que nós encontramos nessa última página da cartilha? Um quadro onde nós temos aqui no centro a família. Lembrando desde o início que a família é a base. Não existe nada que acontece no contexto da cidadania, de uma sociedade, da sua evolução, se não tiver como base a família. Lembrando que não somos ameba, consequentemente ninguém é chocado ou cai de paraquedas, né? Há um processo para isso acontecer. E a base ainda, dentro do nosso país, que tem mais de 80%, né, de cristãos, ainda está fundamentado na família, né? Pode ser que dentro desse processo todo administrativo que alguns andam fazendo junto com cientistas para uma evolução humana diferenciada, que realmente se venha só de chocadeira, só de uma proveta, né, só de uma dentro de um laboratório. Não sei como vai ser, mas então aqui dentro do processo, né, de uma visão administrativa, então há uma empresa, família,
E aí, quem são os stakeholders à volta dessa família, para que ela possa continuar administrando bem a sua casa, quando ela precisa sair de trabalho, porque ela se torna um stakeholder nesses outros locais onde ela vai. Ela se torna um stakeholder. Então, ela precisa ser respeitada dentro do seu processo de administrar o seu lar, os seus momentos de ser família, de lazer, de educação, de saúde, de segurança, enfim, tudo, né? E aí, então, nós temos aqui o Estado, a comunidade empresarial, onde trabalha, a sociedade civil, né, no dia a dia da sua vivência, de sair, de passear e tudo mais, a comunidade política ali, mais próximo do seu município, do seu local, né? E que aí é da base que vai para o grande, porque aqui eu tenho um município, eu tenho um estado, e que chega no estado maior e que abarca tudo isso, né? E mais próximo aqui eu tenho, ligado dentro desse processo, eu tenho os partidos políticos, eu tenho os sindicatos. Essa parte da administração e de sindicatos não sei nem se eu vou querer fazer algum vídeo sobre, nem sei. Existem os prós e contras, eu sou um pouco mais contra do que prós, então. Mas, assim, o que são esse todo, né? A volta dessa família, né? Essa cartilha termina com dois momentos, assim, que para mim eu gostei, é um material, por isso escolhi essa cartilha para iniciar esse espaço, esse canal Rabiscos de uma Administradora, dentro de todo o processo que nós estamos, por entender, né, que algumas coisas na administração como um todo, eu sempre friso a pessoa como exemplo que vem de Deus, com o seu grande plano maravilhoso de vida para todos, um plano incrível, e que através de Jesus dá exemplos incríveis de como ser um bom administrador, né? Ele tem ali passagens de parábolas, até exaltando momentos do Antigo Testamento, e que são realmente impressionantes quando você vê uma boa governança, um bom planejamento acontecendo, saindo do papel, né? Projetos se tornando programas e sendo realmente firmados na caminhada da humanidade. Então, coloco aqui, né, o que está de final: Deus instituiu o princípio do governo e da ordem, assim não há autoridade que não proceda dele. Deus não é responsável pelos corruptos, e as autoridades não podem domesticar a consciência dos cidadãos, nem desrespeitar a sua fé. Tudo é uma questão de escolha. É preciso escolher votar bem. E Herbert de Souza, o grande Herbert, com frases incríveis: temos ainda um mundo a construir, né? Então essa cartilha teve aí apoiadores, né? Grandes apoiadores, e deixei aqui para vocês esse instante, esse momento, né, de reflexão. Espero tenha contribuído para um entendimento do porquê que é importante, né, o meu papel, e porque dentro do Rabiscos de uma Administradora eu coloco um pouquinho de cada coisa, não coloco só ali a parte administrativa, né, mas eu coloco o todo onde essa administração perpassa. Eu agradeço, tá? Nos vemos no próximo vídeo, com certeza aprofundando algumas dessas pontuações da administração no dia a dia, seja dentro do lar, seja no seu home office, como muitos estão, né? Mas dentro do lar, que eu digo, no dia a dia, de gestar um fogão, porque tem os meus espaços de receita que eu espero poder estar trocando com vocês.
através do blog, do site, e o todo, né, que perpassa dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma instituição, porque administrar é importante. E eu uso muito uma filosofia, né, administrar sonhos, projetar realidades. Então, quais são os seus sonhos que precisam ser projetados? Eu espero que você tenha e que possa um dia projetá-lo para que outros também compartilhem desse sonho. Porque um sonho que se sonha só não é bem um sonho, mas aquele sonho que é compartilhado, ele se torna algo muito importante, né? Obrigada, agradeço e nos veremos na próxima.